Salve galera, concurseiro aqui com vocês hoje. No vídeo de hoje eu vou fazer as questões da Objetiva Concurso, que é a banca responsável aí pelo Guarda Municipal de Itabuna, tá? Eu vou fazer as questões de direito administrativo dela. Lembrando que o edital, que conforme a planilha, ele veio só com poderes, tá? E agentes públicos. Então é um edital bem curto de direito administrativo. Então, aqui são matérias que eu já conheço, né? Então eu vou estar só revisando mesmo através de questões, vendo se está tudo certo. Vamos usar aqui hoje o Gran Questões, tá? Filtrar aqui por banco, vamos ver o que eles têm de questões. Direito administrativo, poderes. Poderes da administração. Agente. Tem uso de poderes, né? Uso e abuso de poder. Será que é matéria separada ou já tá junto de poderes? Tá junto de poderes já. Vou marcar também. Então, objetiva. Vamos ver o que eles têm pra gente. 85 questões. Então, vou fazer todas. Provavelmente eu tenho que cortar em 2 ou 3 vídeos. Vamos ver como é que vai desenvolver. Lembrando que eu não sou doutor em direito administrativo. Obviamente eu vou errar alguma questão ou outra. A ideia aqui é que você pause o vídeo, faça a questão você mesmo, e aí você venha ver a resposta, sabe? E aí se você errar, muito provavelmente eu vou dar alguma explicação aqui que pode te ajudar a entender a matéria, alguma coisa assim, se você ficou com alguma dúvida, beleza? Então, sem enrolação, bora lá para a missão 85 questões. Em relação ao princípio da continuidade dos serviços públicos, e em relação ao direito de greve, assinar a alternativa correta. O direito de greve é vedado aos servidores públicos. Não, ele não é vedado, ele é permitido aos servidores públicos civis, né? O direito de greve nos serviços públicos segue a mesma regra dos militares. O militar não pode fazer greve. O direito de greve sofre restrições quando relacionada à prestação de serviços públicos. Sim, tem que ter um mínimo ali funcionando. Por exemplo, os ônibus, quando tem greve, eles não podem parar todos. Eles têm que continuar alguma porcentagem ali funcionando. Tem alguma lei, algum regulamento que diz isso. Essa quantidade, tá? Mas ele não pode parar completamente. O direito de greve nos serviços públicos segue precisamente as mesmas regras dos serviços privados. Não segue porque, conforme o item anterior, tem que continuar funcionando, entendeu? O direito de greve é restrito aos servidores dos serviços essenciais. Não, serviços essenciais é quem normalmente não pode prestar em greve, né? Não pode. Vai ser aquilo ali. Vambora, ó. Com relação aos casos em que é permitida a acumulação remunerada de cargo, a acumulação é o assunto, quando houver compatibilidade de horários, marque C. C marque correto e errado. Tá, quando houver compatibilidade de horário do acúmulo do cargo, a gente marca correto. Então, 2 cargos de professor, isso é certo, pode acumular. 2 cargos ou empregos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Profissionais de saúde também pode acumular, você pode ser médico ou enfermeiro em 2 hospitais, tranquilo. Tá certo. 2 cargos de professor, você pode ser professor do estado e do município, e 2 cargos privativos de profissionais de saúde. Então, certo e certo. Assinar a alternativa que apresenta exemplos de agentes políticos. Tá. Político é que é eleito, né? Chefes do Poder Executivo. Político é qualquer um que é eleito, tá? Deputado, chefe do Executivo, né? Governador, prefeito e presidente, senadores, são agentes políticos. Em se tratando de poderes administrativos, marca correta. Poderes, esse é um assunto que sempre está na prova. Se está no edital, vai estar na sua prova.
No exercício do poder discricionário, é mínima ou inexiste a liberdade de escolha da conveniência. Não. No discricionário tem a conveniência, né? Conveniência e oportunidade. É no vinculado que não tem. O poder hierárquico é aquele usado pela administração para punir servidores e particulares sujeitos às regras administrativas. Quando ele fala em punir, normalmente é poder disciplinar, né? Mas o poder hierárquico também funciona para punir, né? Indiretamente, mas vamos guardar ele aí. Por critério de conveniência ou oportunidade, o Poder Judiciário pode revogar um ato administrativo praticado pelo Executivo. O Poder Judiciário ele pode anular, né, os atos ilegais. Né? Agora, revogar não pode. Se o ato é legal. Mesmo sendo essencialmente discricionário, é correto afirmar que o poder de polícia se submete ao controle de legalidade do Judiciário. Correto. Tudo se submete ao controle de legalidade do Judiciário. Isso aí. Sobre os poderes decorrentes do poder hierárquico, analisa os itens abaixo. Delegação, avocação e controle. Analisar o que mesmo? Ele quer o que deriva do poder hierárquico? Bom, poder hierárquico, você pode fazer delegação, né? De função para o seu subordinado. Delegação também pode ser horizontal, né? Você pode derivar para um par, né? E aí não teria essa hierarquia. Mas elas podem sim ser pelo subordinado. Você pode avocar as funções do subordinado temporariamente. Não, aqui é regra, né? A delegação é a regra. Aqui a avocação não é regra. O que é avocar? É pegar a função do subordinado. O subordinado tem um negócio para fazer lá e você acha que é muito complexo aqui, naquela situação é excepcional, você vai lá e pega aquela função e faz, entendeu? Mas isso aí você tem que devolver para ele, você não pode ficar com essa função para sempre. A avocação é isso. A regra é não avocar. Agora a delegação, a regra é a delegação. E a exceção é que não pode delegar a cenoura, né? Competência exclusiva, não pode delegar. Ato normativo e resposta de recurso administrativo, isso. Esses três não pode delegar. E controle, bom, você pode controlar seu subordinado, né? Eu não confesso que é questão por mim estranha, né? Porque ele manda analisar, mas ele não faz nenhuma afirmação nem nada, tipo, você tem que adivinhar o que ele tá querendo. Enfim. Mas tudo isso aqui pode ser feito através de controle hierárquico, né? Acho que era isso mesmo que ele queria. Y foi contratado para exercer o cargo público de assessor da Câmara Municipal. Ocorre que ele não trabalhava efetivamente. Apenas compareceu ao trabalho para assinar o ponto, sem que exercesse atribuições do cargo. Por isso, recebia remuneração todos os meses, situação que perdurou por anos, diante da situação descrita na área correta. O funcionário público que ocupa cargo em comissão ou função de direção, assessoramento de órgão de administração direta, responde pelo delito na sua forma qualificada. Por ser crime próprio, não admite concurso de pessoas. Servidor público, isso é penal, né? É uma questão de penal aqui no meio. Vamos penal, então. O servidor público recebe seus vencimentos, mas não presta serviço comete com peculato desvio. Peculato desvio é desviar algo que você tem poder em razão do cargo. Vamos supor que você está responsável por guardar, sei lá, você é o chefe do depósito lá do tribunal, sabe? E aí você tem os bens ali, né, em razão do cargo. Ou então um computador, né? Sei lá, você recebeu um computador para trabalhar de casa, você pegou esse computador e vendeu ele. Então você está desviando algo que você recebeu em razão do cargo, sabe? A conduta do servidor é atípica, então ele está falando aqui que não é crime, mas não é porque não é crime que não pode dar nada na via administrativa, né? É crime contra a fé pública a conduta do servidor. Fé pública normalmente é moeda falsa nessas coisas, então não vai ser aqui, né?
responde pelo delito na forma qualificada. Qual delito que é esse? Ele está fingindo que está exercendo a função. Isso parece que não é crime, né? Em si, parece uma falta administrativa ou é um crime? Funcionário fantasma, né? O famoso funcionário fantasma. Confesso que eu nunca peguei uma questão ou vi alguma aula falando se é crime, se é funcionário fantasma ou se é só uma falha administrativa. Vamos fazer o nosso caderninho de erro aqui. Isso aqui é interessante. Que aí depois que eu terminar as questões eu vou reviso. Se chama caderno de erros, para quem não conhece. Tudo que você for errando durante as questões, você vai anotando, sabe? Eu vou marcar que é atípica a conduta. Isso aqui não admite concurso, deve admitir, então ou é qualificado ou é atípico. É improbidade, né, administrativa isso aqui. Galera, só complementando aqui, improbidade administrativa não é crime, tá? É só um ilícito civil, ok? Não tem nenhuma pena lá de reclusão, nem detenção, nada disso. Beleza? Vamos ver o que é. Não é crime. Pagar ao servidor público não constitui desvio, que não, tratando de obrigação legal. A forma do provimento é essa. Outro funcionário fantasma teria sido contratado por ele, mas segundo o Ministério Público jamais desempenhou qualquer função. Ambos denunciados, pelo primeiro artigo. A não prestação de serviços não configura crime indicatório. Enfim, depois eu pesquiso sobre isso. Vamos. Em relação à estabilidade, marca correta. Estabilidade será adquirida após 2 anos? Não. 3. Estabilidade somente será adquirida após 3 anos. Dispensada a avaliação? Não. Tem que ter avaliação de desempenho. Vamos. Aqui é aquela mesma questão chata, né? As questões se repetem, que elas pegam de 2 cargos do mesmo concurso e aí a prova é a mesma, sabe? Enfim. Sobre a administração, de acordo com a Constituição Federal, marque A correto. Cargos, emprego e funções são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em leis, mas não aos estrangeiros. Aos estrangeiros também, na forma da lei. O prazo de validade do concurso público será de 2 anos, não podendo ser prorrogado. Mentira, pode ser prorrogado por igual período. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e Judiciário poderão ser superiores aos pagos pelo Executivo? Mentira, não pode ser. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária excepcional de interesse correto. Aqui é a letra da lei, tá? Tá lá no artigo 37. O prazo de validade será válido. O prazo de validade dos concursos será válido por até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Sobre o dever de apuração das infrações e aplicações de penalidades aos servidores e outras pessoas sujeitas à disciplina interna administrativa, é correto afirmar que o dever de apurar infrações e aplicação de penalidades aos servidores públicos e outras pessoas sujeitas à disciplina interna decorre do poder disciplinar. Tá, vamos lá. Palavras-chave aqui, ó. Aplicação de penalidades aos servidores, né, públicos e outras pessoas sujeitas à disciplina interna. Quem são essas pessoas? São pessoas que assinaram contrato com a administração. Então, se você contrata lá um empreiteiro para fazer uma obra, a administração contrata essa empreiteira,
dependendo do que ela fizer ali, a administração pode usar o poder disciplinar para punir essa pessoa, porque existe um contrato em que o governo, o Estado, ele está numa posição de superioridade, tá? Então, é basicamente isso. Então, essas palavrinhas-chave aqui, ó, aplicação de penalidade e sujeitas à disciplina interna. Em relação aos poderes, marque a correta. O poder disciplinar aplica-se apenas aos servidores públicos. Aqui, ó. Lembra que lá em cima a gente falou daqueles particulares sujeitos à disciplina interna? Então, quando ele fala que apenas aos servidores, essa aqui está errada. Poder normativo não admite a possibilidade de edição de decretos autônomos, mas apenas regulamentação. Mentira. Os atos praticados no exercício do poder discricionário podem ser anulados pela via judicial em caso de ilegalidade. Qualquer coisa pode ser anulada pela via judicial. Quando falar anulado, significa que está falando de um ato que foi ilegal. Se for ilegal, o judiciário pode anular. Poder hierárquico está presente na relação entre a administração direta e as entidades da administração indireta. Não. Entre a administração direta e a indireta, o que existe é uma vinculação apenas. Não é subordinação, não é hierarquia, é apenas uma vinculação, tá bom? Chama de tutela administrativa, a palavrinha-chave. Os agentes públicos são sujeitos que exercem função pública. Nesse sentido, marque a incorreta. Os agentes políticos, como, por exemplo, os detentores de mandato eletivo, secretários e ministros de Estado, atuam no exercício da função política do Estado. Corretíssimo. Não existe nenhuma vedação constitucional aos servidores seletistas em acumularem seus empregos com outros cargos. Não, existe sim. Então, essa aqui é incorreta. A contratação dos servidores temporários possui como requisito o caráter de excepcionalidade. Sim, possui sim. Podem ser citados como exemplos de agente honorífico os mesários no jurado e os militares conscritos. Então aqui vem de honra, né, de uma função ali que uma palavrinha-chave seria honra, né, seria uma prestação de serviço à comunidade, entendeu? Isso que é um jurado, isso que é um mesário, é um conscrito, né, então tá certíssimo aqui, honorífico. Vamos lá. Aqui é aquela de acumulação, né? Que é certo e certo. De novo, repetiu, que é 2 em 1. 2 anos, prorrogar uma vez por igual período. A mesma questão novo, que é incorreta. Tá, questão 9. Os poderes administrativos são instrumentos concedidos ao Estado necessários à persecução do interesse coletivo. Nesse sentido, analisar os itens abaixo. O desvio de poder estará sempre presente. Vamos lá, não. O desvio de poder estará presente sempre que o agente do Estado praticar o ato, mesmo dentro dos limites da sua competência aí conferida, mas visando alcançar outra finalidade, que não aquela prevista em lei. Então, esse é o desvio de poder. Tá corretíssimo, é quando desvia a finalidade. Então, tá correto, o que não tem está errado. Então, a 2 está errada, precisa nem ler, porque não tem aqui. Então, vamos ver se a 3. O excesso de poder não enseja a nulidade do ato administrativo. Errado. Enseja sim. Se ele agiu fora da competência dele, então vai anular o ato. O que pode acontecer é que se ele agiu fora da competência dele, mas o ato era vinculado, então pode ser que a pessoa responsável convalide esse ato, se não for competência exclusiva, claro. Vamos ver esse aqui, qual que é o erro. O abuso de poder pode decorrer de condutas comissivas, né, que são ativas, mas não omissivas, que é deixar de fazer. Errado. Sim. Vamos. Considerando distinção entre cargo, emprego e função, numerar a segunda coluna de acordo com a primeira e marca correta.
Seletista, emprego público, né? Então começa em 2. Ocupante estatutário, então é o cargo público, né? 2.1. Achamos aqui. E exercido por servidores temporários ou em função de chefia de assessoramento, que é a função pública, né? Sobre comunicabilidade de instâncias. Ó, questãozinha massa, hein? Condenação na esfera criminal não repercute necessariamente na esfera administrativa. Falso. Quando for... as esferas civil, penal e administrativa, elas são independentes, né? Pode acontecer coisas diferentes e elas não vinculam uma a outra. Beleza, essa é a regra. A exceção é o seguinte. Quando no penal eles decidirem por por não autoria, que aquela pessoa não cometeu o crime, certo? Ou que o crime não aconteceu, aí nesses 2 casos ele vincula tanto o civil quanto o administrativo, entendeu? O civil e o administrativo, nesses 2 casos, ele não pode falar o contrário. Basicamente isso. Agora, se ele falar ausência de provas, aí não vincula. E, tipo, deu ausência de prova no penal, mas o administrativo condenou. Então, vida que segue. Então, a 1 tá errada, né? Tem um aqui, você já tira. Salve, salve, galera. Eu vou fazer só um complemento aqui. É o seguinte, eu fiz uma soroba ali na hora de explicar, uma bagunça, então eu vou explicar aqui detalhadamente, tá? Eu revisei a matéria depois, conforme eu coloquei lá no caderno de erros, né? O item 1 ali, ele fala que a condenação na esfera criminal não repercute necessariamente na esfera administrativa. E repercute sim. Por quê? Porque se no criminal, que é uma investigação mais avançada, ele falar que o crime aconteceu, que ele está sendo condenado ali pelo crime, o administrativo não pode falar que não aconteceu, já que o PAD, né, que é o procedimento administrativo, é um procedimento bem mais simples, tá bom? Já o item 2 que ele fala, a absolvição na esfera criminal, por estar provado que o réu não concorreu para a infração penal, repercute na esfera administrativa, isso está correto, é exatamente o que eu expliquei anteriormente. Se ele não concorreu para o crime, ele não participou. E aí, como eu falei, a esfera criminal é mais complexa, ela vincula a administrativa. Nesse caso. O item 3. A absolvição na esfera criminal, por fato não constituir crime, repercute na esfera administrativa, mesmo que o fato não constitua crime, por exemplo, uma improbidade administrativa, ele, no caso, pode acontecer uma condenação administrativa, entendeu? Porque o fato pode não ser crime, mas pode ser uma infração administrativa. E já no item 4, as hipóteses de absolvição da esfera criminal por falta de prova não repercute na esfera administrativa. Isso está correto, porque falta de prova só significa que você não achou as provas, mas pode ser que tenha ocorrido uma infração administrativa, entendeu? Então é essa a explicação. Espero que tenha ficado mais claro aí. E vamos nós, segue o jogo. Tá, vou revisar essa parte. Tá, eu acho que eu entendi, mas eu vou revisar depois. A respeito dos termos administração pública e servidores, marca certo e errado. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo em provimento efetivo, em virtude de concurso público. E aí, agora? Ele esqueceu propositalmente a avaliação de desempenho ou é porque ele se torna a questão errada? Como condição para a aquisição da estabilidade, é facultativa a avaliação especial de desempenho. Não é facultativa, é obrigatória. Então, a 2 está errado. Prazo de validade do concurso será de 3 anos. Errado também. Então, a primeira está certa, não precisava nem saber a primeira. 20. De acordo com o Di Pietro,
sobre os servidores públicos, marque corretamente. Os servidores compreendem os sujeitos ao regime estatutário e ocupante de cargo público. Então, quem que é estatutário e ocupante de cargo público? Então, são os servidores estatutários. Tá. Os compreendem os contratados sobre o regime da legislação trabalhista, ou seja, a CLT, e ocupante de emprego público. Então, são os empregados públicos. Vamos. Preencha corretamente. O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo regularmente aprovado em estágio probatório adquire estabilidade no serviço ao completar 3 anos de exercício efetivo. Sendo que o servidor estável só pode perder o cargo na hipótese prevista na Constituição, assegurado, contraditório e ampla defesa. Alexandrino, marque certo e errado. Nem toda atuação de polícia administrativa pode ser levada a termo de forma autoexecutória. Correto. Nem toda atuação é autoexecutória, né? Cobrança de multa administrativa, quando resistida pelo particular, é um exemplo de ato não executório. Sim, eles não podem ir lá e pegar o dinheiro na sua carteira para fazer você pagar a multa, né? Tá certo. São atributos, que é a parte, né? Sinal é correto. O poder de polícia é sempre discricionário. Sempre discricionário? Guarda essa aí, Luiz. A exigibilidade está presente em todas as medidas de polícia, assim como a autoexecutoriedade. Errado. A multa, por exemplo, não tem executoriedade. A coercibilidade é indissociável da autoexecutoriedade. Dá medo dessa palavra. Pelo atributo da executoriedade, a administração se vale de meios indiretos de coação. Cita-se como exemplo a multa. A executoriedade, quando ele fala que meios indiretos, ele está falando da exigibilidade e não da executoriedade. Então, isso aqui está errado. O poder de polícia é sempre discricionário. A coercibilidade é indissociável da autoexecutoriedade. Estou mais tendente a marcar essa daqui. Porque quando ele põe sempre ali, será que ele não vai ser vinculado às vezes? Porque é um poder-dever, né? A ideia é que ele seja discricionário, via de regra, mas sempre. Só pode ser coercitivo se tiver executoriedade, né? Que é não pedir ao judiciário. Então, acho que C deve ser a resposta. Isso. Vamos ver um exemplo aqui, porque eu estou um exemplo. Em regra, é discricionário, porém a possibilidade de atos vinculados nas licenças para construção. Sim, se preencher os requisitos, tem que dar. Beleza. O poder da administração pública, em que o agente administrativo dispõe de uma razoável liberdade de atuação, podendo valorar a oportunidade e a conveniência da prática do ato. Valorar a oportunidade e a conveniência. Quanto ao seu motivo, e se no caso escolher dentro dos limites legais, seu conteúdo é o poder discricionário. Então, palavras-chave, ó. Valorar a oportunidade e conveniência e escolher dentro dos limites. Não é porque é discricionário que ele pode fazer o que quiser. Existe um limite ali. Tipo, ele pode aplicar uma multa de, sei lá, R$1.000 a 10.000. Então, dentro daquele limite, ele vai valorar, tá? Então, essa é a discricionariedade dele. Não é que ele pode aplicar uma multa de 100.000, por exemplo. Poder de polícia é sempre indelegável às pessoas jurídicas de direito privado. Questão massa. Não, é delegável. É, em regra, indelegável às pessoas jurídicas de direito privado, salvo as parcerias público-privadas.
Não. Delegava a qualquer pessoa jurídica, sendo de direito público ou privado, de capital majoritariamente público ou privado. Privado, não. Delegava as pessoas jurídicas de direito privado apenas integrantes da administração pública. A questão está um pouquinho além dos meus conhecimentos. E isso está me atrapalhando aqui, nublando. Porque assim, ele pode delegar as pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública. As 3 fases ali, para quem não sabe, o poder de polícia ele tem 4 fases. Que é legalidade, ali como é que eles chamam? A parte legal, né, de fazer a norma, o consentimento, a fiscalização e a sanção. E antigamente entendia que só a fiscalização e a sanção poderia ser delegado. E agora você pode também o consentimento, entendeu? Mas aí tem um monte de requisitos, né, que o STF estabeleceu. Mas acho que isso aqui eles não vão chegar a entrar nesse mérito aqui, não. Então vamos. Os cargos em comissão são livre nomeação e exoneração, sim. Sendo destinados cargos em comissão. Exclusivamente a atribuição de direção, chefia e assessoramento. Letra da lei. O poder de polícia é aquilo, né? Mesmo. Ao entrar no exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo é sujeito ao estágio probatório de prazo de 3 anos. Essa questão vai cair 10 aí já, né? Fica esperto. E se errar isso aí na prova, a banca vai vir puxar seu pé à noite. Sobre o poder de polícia, marque certo e errado. Nem toda a atuação da polícia administrativa pode ser levada a termo de forma autoexecutória. Certo? É a mesma, né? Tá, certo e certo. (30) foi aqui? Tá. Vou finalizar esse vídeo aqui. E aí, você acertou quantas? Eu errei umas 2, 3, né? Bom, é isso a ideia. Então vou partir aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande para postar, tá? E aí a gente volta na sequência. Conforme eu for editando, tal, lá, os vídeos eu vou soltando ele. Esse aqui, seu primeiro. Quer receber os próximos? Se inscreve aí, tá bom? No canal. É nóis, valeu, bons estudos.